Irmãos, vamos ficar de pé. Pastor Daniel, por favor, chegue para cá. Pastor Daniel, não sei se você percebeu, mas você viu que tem coragem, hein? Deus gosta de trabalhar com os corajosos, sabia disso, né? Quando eu falei com ele, ele levantou e veio, isso mesmo, gostei de ver essa atitude. A gente tem que ter essa atitude na presença do Senhor. Muitos estão se acovardando na presença de Deus, muitos estão sendo chamados, estão sendo escolhidos, mas não querem fazer a vontade do Senhor. E eu louvo pela sua vida, pelo seu entendimento, por aquilo que você faz a Deus, que Deus te abençoe, tá? Que você continue firme e forte na presença do Senhor. A Bíblia nos fala, ensina o caminho que os filhos devem andar. O pastor Daniel também está de parabéns, está ensinando o filho dele o caminho que deve andar na presença do Senhor. E sabe que você tem uma virtude, pois você não se estremeceu no momento que foi chamado. Tem muita gente que tem medo, né? Fica acanhado, com vergonha. Isso mostra que você tem autoridade, porque Deus te deu. Você veio fazer aquilo que se deu vontade no seu ser, no seu coração, no seu sentimento de fazer para o Senhor, nosso Deus Jeová. E Ele se alegra disso. Continue firme, que Deus te abençoe. Eu peço ao nosso Deus Jeová, em nome de Jesus, para a sua vida. Amém? Amém. Irmãos, você está fazendo oração aqui. Amém. Hoje o pastor Daniel estará trazendo a palavra para nós de entendimento. Ele que foi incumbido pelo Senhor nosso Deus está abrindo este primeiro elo dessa campanha maravilhosa. A você que está em casa, você que está chegando agora, você que está assistindo no YouTube, eu peço a vocês que possam estar compartilhando este vídeo com outras pessoas que quais sejam seus amigos, algum parente, que leva a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Sabe que vocês também estão fazendo a obra do Senhor, a obra da intercessão na vida de alguém, no qual estará levando uma palavra de conhecimento, sabedoria e libertação. Libertação de quê? Das coisas do inimigo. Nosso Deus, Ele fala que nos últimos tempos, nos finais dos tempos, muitas pessoas estariam sendo vendadas pelo inimigo, que é Satanás. Muitas das pessoas nos dias de hoje estão vendadas, onde não querem saber das coisas do Senhor, não tem tempo nem sequer de pegar a Bíblia em casa para ler, ou se quer também ir para a igreja. Muitas pessoas não querem essas coisas, porque preferem estar no domínio de Satanás, fazendo aquilo que apraz o coração e a carne. Nós sabemos, entendemos que o coração é enganoso. Nós entendemos, pois a palavra de Deus nos afirma, nos fala, nos mostra e nos orienta para que nós venhamos a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Pois você que está em casa, está ouvindo e você está sentindo algo, sabe que o Espírito Santo está falando com você. Nessa noite estará dando continuidade na pregação do pastor Daniel. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor da glória, Senhor Jeová, aqui estamos, ó Pai querido, terminando a primeira parte deste culto maravilhoso, no qual, ó Pai, sentimos a Tua presença, a Tua vontade em nossa vida, em nosso coração e sentimento, onde nós sentimos bem, Senhor, em estar fazendo as Tuas vontades. Sentimos alegres, Senhor, por estar fazendo as Tuas vontades. Aleluia, Deus. Pai querido, Senhor da glória, fale conosco, continue falando, Pai querido, aos nossos ouvidos, que o Espírito Santo venha trazer entendimento sobre nossas vidas, ó Pai querido, e que usa o pastor Daniel para poder levar esse entendimento na vida, no coração, no sentimento das pessoas que estão em casa, que estão assistindo nos seus lares, e aquelas que estarão assistindo, Senhor, este vídeo. Pai querido, Senhor na glória, usa o pastor Daniel. Eu lhe peço ao Espírito Santo que abençoe com os seus dons e que faça, Senhor, o teu mover na vida do pastor Daniel, que onde ele colocar a planta dos vossos pés, pois a tua luz, Senhor, possa resplandecer através dele. Aonde ele colocar as plantas dos pés, Senhor, que as trevas se esvalem, que os inimigos se afastem, pois aqui está, Senhor, o teu servo, o teu filho, uma pessoa, Senhor, humilde, simples, que prega a tua palavra verdadeiramente e tem prazer por essas coisas, pelas tuas obras, ó Pai. Abençoa, Senhor, as suas mãos, onde ele colocar as suas mãos, seja abençoado, Senhor, no seu trabalho, na sua vida, Pai querido. Abençoa, Senhor, a mente dele, capacita-o mais, trazendo mais entendimento. É que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Salve de palmas para nosso Senhor, nosso Deus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.
Irmãos, me sinto muito alegre, né, e feliz em estar aqui e abrindo o elo desta campanha, né, que é um tema que muitas igrejas, Pastor Sandro, têm evitado de pregar. Tá ótimo. É um tema que muitas igrejas têm se abstido, porque trata do caráter do ser humano. Glória a Deus. Trata da vida espiritual. Muitas pessoas pensam que para ir para o céu basta levantar as suas mãos e dizer: eu aceito Jesus, e continuar vivendo uma vida depravada, uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida que não agrada ao Senhor. Nessa noite, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias comigo no livro segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 60. E essa passagem vai falar acerca do que está escrito em Timóteo 4, 3 e 4 também. Amém? João 6, 60. Aleluia. Glórias a Deus. Para que nós possamos ganhar tempo, eu vou ler o que está escrito. Amém? Glórias a Deus. Vamos encontrar? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Nos diz assim o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Amém. Somente Glória até a aqui. Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos ver neste âmbito desta palavra que ela está diretamente ligada com o que está escrito em 2 Timóteo, né? Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3 e 4. Nós vemos que uma multidão acompanhava Jesus por onde quer que Jesus passava. Aonde quer que Jesus estivesse, pastor Sandro, ali estava uma multidão de pessoas, de mais de 20 mil pessoas, acompanhando, ouvindo, vendo e crendo nos milagres que Jesus fazia. Mas Jesus, uma certa feita, disse assim: tem muita gente aqui que está no meio, mas não quer servir, não quer renunciar a si mesmo, não quer deixar os seus pecados, mas só está aqui por causa das bênçãos. Eu vou apertar o cerco um pouquinho, eu vou apertar o cinto um pouquinho, eu vou apertar, arrochar o parafuso, como costumo dizer, e vamos ver quem é que vai ficar. Nós vemos Jesus nos versículos anteriores dizendo assim: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim de mim se alimenta também e viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus dizia isso porque aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam com ele, aquela multidão que estava ao redor de Jesus, ela era uma multidão que só acompanhava Jesus pelo alimento que ele podia oferecer, pelas coisas que ele podia fazer, pelos milagres que Jesus fazia. Não era uma multidão que estava com Jesus porque criam que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Quando Jesus disse assim: olha, vocês só estão comigo, vocês só vão aonde eu vou, vocês só pisam aonde eu piso, porque vocês querem ser alimentados, porque a fome de vocês querem ser saciados, porque a sede de vocês querem ser saciados, e vocês só vão aonde eu estou, vocês só estão aonde eu estou, porque eu trago alimento para vocês. Jesus deixa claro aqui, que se aquele que não comer do corpo dele, que não beber do sangue dele, não tem parte com ele na aliança, não tinha parte com ele no reino dos céus, não fazia parte daquele grupo seleto para o qual ele veio salvar e libertar. E muitos que estavam ali, naquele momento em que Jesus disse essa dura palavra, agora começam a ir embora, começam a voltar para os seus lares, começam a voltar para as suas casas. Por quê? Porque a palavra que Jesus havia falado para eles, de que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele, foi uma palavra muito dura. Porque muitos queriam bênçãos, muitos queriam ser curados, muitos queriam ter a sua barriga farta, cheia. Mas quando Jesus disse: olha, vocês têm a oportunidade hoje de comer o pão que os seus ancestrais não comeram. Vocês têm a oportunidade de beber o sangue que os seus ancestrais não beberam, para ter parte comigo, para ter uma aliança, para ter a vida eterna. Mas vocês não querem. Vocês querem somente o material, o espiritual que está. Vocês querem somente as coisas terrenas. Não querem buscar o Espírito em verdade. A multidão começa a recuar. Muitos foram embora. Muitos dos que se diziam discípulos do Senhor foram embora também. E ali só ficou os 12 seletos. Só ficou os 12 que encararam a ceia, que estiveram na ceia, que participaram da última ceia do Senhor. E ainda no meio tinha um que traiu Jesus. E ainda no meio tinha o traidor. E Jesus disse: olha, no meio tem um diabo que vai lhe trair. No meio tem um de vocês que me entregarão à morte. E o que Judas fez? Entregou Jesus com um beijo e com uma saudação. Salve, mestre. Se aproximou de Jesus, o beijou, e ali os romanos souberam que aquele era Jesus Cristo. O que nós vemos hoje, pastor Santo, na igreja atual, é que nós vemos bênçãos acontecer. O que nós vemos hoje na igreja atual é que nós vemos milagres acontecer. Pessoas tendo uma vida próspera, pessoas sendo prósperas, visões, curas, revelações. Mas muitos não têm a coragem que o Senhor teve de fazer o que está sendo feito
Quem que abre uma campanha com o tema de 2 Timóteo 4? 3, 4. Que confronta a carne, que confronta o prazer humano, que confronta o homem a olhar para dentro de si e dizer: eu estou em pecado e preciso consertar a minha vida. A minha vida não está da forma que o Senhor deseja. E eu preciso mudar isso. Eu preciso me confrontar. Está escrito que nos últimos dias muitos dariam comichões nos ouvidos. Aleluia. Ou seja, muitos dariam coceira nos ouvidos quando ouvissem a verdadeira verdade. Quando ouvissem uma palavra que era de conserto, uma palavra de correção para a igreja, muitos se escandalizariam. Muitos prefeririam sair daquela congregação e ir para outra, porque lá talvez ele não escute uma palavra que vai agradar, que não vai desagradar. E assim nós vemos as pessoas saindo, Pastor Francisco, de igreja em igreja. Pula de uma igreja, aqui não está bom, vai para outra, e vai para outra, vai para outra, e outra, assim até Jesus voltar e essa pessoa ficar. Porque não teve um alicerce firmado na palavra. Ela ouviu a verdade, mas ela preferiu não obedecer, ir para um outro lugar que não confrontasse o pecado dela, e ali fica quietinho. Muitas pessoas têm morrido espiritualmente, pastor Sandro, dentro da igreja. Vai ao culto, canta, ora, chora, fala em línguas, mas está morto espiritualmente. Eu pude, apesar da minha pouca idade, vivenciar em minha vida quando criança, como era a igreja de antigamente para a igreja atual. A igreja de 20 anos atrás, 18 anos atrás, era totalmente diferente da igreja hoje, pastor Santo. A igreja era humilde, de chão batido, era uma igreja que os bancos eram feitos de tábua, era uma igreja que não tinha reboco direito, não tinha um microfone, não tinha um instrumento bem afinado, mas era onde o fogo de Deus caía, era onde o Senhor falava, era onde tinha aquelas irmãs de coque de oração e de chinelo de dedo, que chegava, o Senhor revelava o oculto e o escondido, ela ia até a pessoa e falava: olha, o Senhor manda te dizer que se tu não consertares, você vai pagar o preço. E ali a pessoa, ela baixava a cabeça, chorava, e saía dali liberta e transformava a sua vida. Glória a Deus. Hoje em dia, pastor Sandro, se levantar um servo do Senhor e ir até uma outra pessoa e disser o que as irmãs antigamente diziam, no meio de todas as pessoas que estivessem no culto, essa pessoa logo se levanta e fala: eu vou te meter um processo, eu vou te meter na justiça por calúnia e difamação. Porque as pessoas de hoje não estão aceitando mais a sã doutrina como antigamente. As pessoas estão querendo colecionar para si pregadores, pastores e irmãos e irmãs que estão segundo a sua opinião, que formam a sua opinião, não é mais formando o que a palavra está dizendo. E com isso o que nós estamos vendo, igrejas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, que pregam a santidade, que pregam a doutrina do Espírito Santo, que prega fervorosamente, se diminuírem cada vez mais, pastor Francisco, porque preferem as igrejas grandes, as igrejas que têm multidões, as igrejas que vão massagear o ego do homem, que vão massagear o ego, que não vai confrontar o seu pecado, que não vai falar da sua vida, se você estiver certo, se você estiver errado, não vai falar nada.
As igrejas hoje têm se enchido de pessoas, mas pessoas enfermas. Tem se enchido de pessoas, mas pessoas infames. Hoje em dia, pastor Sandro, é motivo de, se você não der a oportunidade para um irmão, ele sai da sua igreja e vai para outra. Às vezes o irmão está em pecado, a gente quer chegar, quer conversar com ele, quer falar com ele, irmão. Infelizmente, dessa forma não dá. Ou você se conserta e serve ao Senhor direito, ou não dá para dar oportunidade para qualquer um. Porque o que vão dizer da igreja? Qual a fama que a igreja vai ter? Talvez o irmão está em pecado, está todo mundo sabendo, aí vê o irmão no altar, as pessoas falam, nessa igreja eu não vou, porque lá, fulano faz isso, isso e isso, está lá na frente cantando. Então, irmão, nós temos que viver uma vida única perante o Senhor, uma vida ímpar perante a Deus. Glória a Deus. Nós não podemos chegar aqui no altar ser uma pessoa e quando nós descemos aqui ser totalmente oposto àquilo que nós somos aqui dentro. É necessário nós sermos aqui dentro o que nós somos lá fora. Amém. Porque existem pessoas, pastor Sandro, que pensam que não tem importância se o Senhor não estiver vendo. Eu posso vir aqui, posso pregar, posso cantar, mas lá fora eu posso falar palavrão, eu posso bater, eu posso xingar, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Irmãos, a palavra é dura, mas ela tem que ser dita. Amém. É remédio amargo que cura. Amém. É remédio amargo que traz a cura. E muitas pessoas têm vivido uma vida dupla diante do Senhor. Muitas pessoas têm procurado igrejas que não vão atacar o seu pecado, que vão massagear o seu ego, que vão fazer com que aquela pessoa se sinta especial. Especial, irmãos, é o Senhor nas nossas vidas. Especial é o Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, infelizmente, nós temos visto muito disso. Nós temos visto igreja que tem feito vista grossa para muitos membros. Talvez é porque o membro tem uma condiçãozinha financeira boa e dá um dízimo, então não toca não. Deixa ele fazer o que ele quiser. E almas têm ido cada vez mais para a perdição. Almas têm ido cada vez mais para o tormento eterno, sem conhecer a verdadeira verdade. O próprio Jesus disse aqui que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Glória a Deus. Jesus não disse assim, olha, venha como estáis, fique como estáis, que no fim eu vou te salvar, não tem problema não. Vem do jeito que você tiver, vem do jeito que você prostituindo, com duas mulheres, fumando, bebendo, fazendo o que você quiser. Venha do jeito que você quiser, que no fim eu vou te salvar. Não funciona assim, irmãos. É renúncia. Estar no querer do Senhor é renunciar à carne, é matar a carne, porque a carne ela se satisfaz daquilo que é mais selvagem. O apóstolo Paulo disse que a carne nossa é animalesca, ou seja, ela quer se satisfazer das coisas mais perversas dessa terra. E para nós sermos salvos, nós temos que renunciar, deixar tudo isso para trás, nos abster, nos policiar, para que nós possamos encontrar a salvação. Amém, glória a Deus. Para que nós possamos no último dia sermos separados e entrarmos pelos portões e pelas portas celestiais. Amém. O mais que me chama a atenção, pastor Sandro, é que se nós pegarmos os 3 livros que foram lidos, os 3 livros que foram escritos, que é Marcos, Lucas e Mateus, nós vamos ver ler que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus, aquele que veio salvar a humanidade, aquele que veio ter misericórdia da humanidade, ele falou mais de inferno do que do céu, Senhor. Por quê? Porque ele não queria que as almas que o acompanhassem fossem para lá. O inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de ira. Que ira? A ira de Deus. Tem gente que diz que Deus não está no inferno. Deus se faz presente no inferno também. Só que Deus se faz presente no inferno não com seu amor, mas com sua ira. Toda a ira de Deus se encontra no inferno. Senhor da glória.
E toda a ira de Deus cairá sobre aqueles que estão condenados à perdição eterna e sobre o diabo e os seus anjos. Às vezes nós somos considerados, pastor Santo, como se fosse santarrões, como se fosse crente chato, crente que julga os outros, mas não, irmãos, isso é a palavra que estamos falando. Amém, glória a Deus. Isso é a palavra de Deus. Eu não estou acrescentando, não estou nem tirando, eu não estou julgando ninguém pela aparência, nem por isso, nem por aquilo. É a palavra, simplesmente a palavra. Mas as pessoas têm amontoado líderes religiosos que só falam de bênçãos, prosperidade, revela o número do CPF, do RG, do endereço, nome, sobrenome, e no fim, essas pessoas continuam saindo da mesma forma que entram nas igrejas. Não há diferença, não se convertem. Essas pessoas, elas continuam da mesma forma, entram enfermas e saem enfermas. Não há uma mudança de vida, não há uma transformação, não há o nascimento de uma nova criatura. Muitas igrejas têm virado atração como se fosse um circo. Vou lá porque fulano diz que fulano revela, e você está sabendo que fulano revela? Eu vou lá porque fulano revela, eu quero ver se ele vai revelar para mim. Está assim nos dias atuais. Mas se nós pegarmos, pastor Sandro, e sairmos e formos para aquela praça e começarmos a pregar e dizer: a ira vindoura de Deus está para vir sobre a face da terra, e vocês que não estão convertidos e não conhecem a palavra, ou já conhecem e não querem viver, receberão um fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos. É possível, pastor Francisco, nós saímos de lá até apedrejados, quererem até bater na gente. Vocês são crentes santarrão, Jesus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém. Ele é justiça, pastor Sandro. O Senhor não pode trabalhar um mês inteiro para mim, e quando chegar no fim do mês, eu dizer assim: olha, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo com você. Você trabalhou para mim, o Senhor trabalhou para mim. Sou digno do seu salário. Amém. A mesma coisa é o Senhor. Se engana quem pensa que o Senhor é somente aquele Deus VIP de paz e amor e acabou. Não, Ele é fogo consumidor também. Ele é justiça. Você não planta mamão e vai colher laranja. Você não pratica o mal e quer colher o bem. Todas as escolhas que nós fazemos através do livre-arbítrio que nos foi dado por Deus terão as suas consequências. Adão e Eva viviam num paraíso. Não precisavam plantar, não precisavam colher, não precisavam se preocupar com nada, e ainda tinha uma das coisas mais preciosas que nós não temos, e eles rejeitaram, que foi ter Jesus, que foi ter Deus todas as tardes no jardim, se fazendo presente com eles, conversando, caminhando pelo jardim. Mas veio a tentação do diabo, veio a serpente, que é Satanás, e colocou a sementinha na cabeça, nos ouvidos de Eva. Eva ali, levado pela conversa, como muitos têm sido levados hoje, pela conversa de falsos profetas. Não, o Senhor Ele sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, desse fruto dessa árvore, vocês conhecerão o bem e o mal. Aleluia. Vocês serão como eles, como Ele. Vão conhecer o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Deus não colocaria uma árvore dessa aqui no meio do jardim para que vocês não pudessem desfrutar. E ali Eva foi tomada por aquele espírito maligno que levou na conversa, foi convencida, comeu do fruto e veio a consumação quando Adão também comeu do fruto. Adão comeu do fruto porque viu que Eva não morreu. O pecado só se consumou depois do consumo de Adão daquela fruta. E ali os dois caíram. Os dois foram expulsos.
Ou seja, existe sim uma consequência para as nossas vidas quando nós decidimos desobedecer a palavra de Deus. Existe uma consequência para a minha e a sua vida quando nós decidimos trilhar caminhos que o Senhor não quer que nós trilhamos. E existem pessoas que estão acompanhando, existem pastores famosos. Não, venha como está, Jesus te ama do jeito que você é. Você é precioso, você é o ouro de Ofir, você é o cristal. Irmãos, nós somos pó, barro e cinza. Essa carne não vale nada. Isso perece. Nós temos a nossa alma que é eterna e é dela que nós temos que cuidar, e nós cuidamos dela no hoje. Nós cuidamos dela hoje. A palavra é dura, irmãos, mas tem que ser pregada, tem que ser falada. Nós temos que pregar a rosa, mas também temos que mostrar que ela também tem espinhos. Ela tem a beleza, mas tem aquilo que protege e que machuca. E a verdade, ela dói. Querendo nós ou não, a verdade não deixará de ser verdade se ela for dita. Nós temos que dizer que somente através do Espírito Santo de Deus, somente através da santificação, nós podemos ser salvos. Glória a Deus, obrigado. Não existe meio termo. Não existe aceitou Jesus, vai passar pelo purgatório. Não, irmãos. É hoje, é agora. Ou você serve ao Senhor agora, ou você aceita Jesus agora e decide andar com Jesus agora, para que quando vier a morte, você possa ter um lar eterno, ou você receberá a perdição eterna que está preparado para Satanás e seus anjos. Porque seria uma coisa muito injusta, pastor Sandro, eu ou o Senhor passarmos a vida inteira nessa terra, nos abstendo de tudo aquilo que agrada a carne, e quando nós chegarmos lá no céu, tem alguém que fez as piores coisas aqui na terra. Seria difícil demais se nós nos abstêssemos de tudo aquilo que a Bíblia mandou nós nos abstermos. E nós vemos uma pessoa que levava a vida regada em drogas, em bebidas, em mulheres, em prostituição, em iniquidade, e ela se encontrava também. Talvez no último fôlego de vida essa pessoa pudesse ser salva, pudera ser salva. Mas os galardões que nós receberemos serão maiores do que os dele. Porque nós servimos por amor, e nós não servimos pelas consequências do que viria a acontecer na vida vindoura. Mas muitas igrejas e muitas pessoas não conseguem mais ouvir essa doutrina e não conseguem ouvir mais a verdade. Pastor, que doutrina é essa? A doutrina da roupa, usar terno, gravata, num sol de 40 graus? Não, irmãos, a doutrina é a palavra de Deus. É isso aqui que se chama doutrina. Esta é a doutrina que Deus deixou para nós. Agora existem aqueles que dizem sobre usos e costumes e falam que os usos e costumes são doutrinas. Não, irmão. A doutrina é a Bíblia Sagrada. É cada palavra, cada parágrafo do que está escrito aqui. Isso é a doutrina de Deus. Existem doutrinas de homens, existem usos e costumes de homens, mas não se encaixam na doutrina do Senhor. Porque cada povo tem a sua cultura, cada povo tem o seu modo de se vestir, cada tribo, cada povo, cada nação tem as suas vestimentas. Mas a doutrina é o que está aqui, é o que se encontra aqui dentro. E muitas pessoas não têm priorizado o que está aqui. Muitas pessoas não têm priorizado essas palavras que têm sido ditas. Muitas pessoas têm negado a doutrina para seguir doutrinas de homens que dizem que você vai para o céu de qualquer maneira, de qualquer jeito, bebendo, fumando, lá no mundo, quando na realidade não é assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas querem ouvir somente aquilo que agrada. Não tem um evangelho mais de confronto, é um evangelho de conforto. Não, eu não vou tocar no irmãozinho, eu não vou falar nada para gravar. Irmãos, a gente não manda indireta, não é para falar para A ou para B, é a palavra que tem que ser pregada. Doa a quem doer. Se doeu em você é porque a ferida está aberta e essa ferida precisa ser curada.
Essa ferida precisa ser sanada. E essa ferida só é sanada quando nós decidimos colocar um ponto final naquilo que está aberto e decidimos seguir e trilhar os caminhos do Senhor. Não adianta nós pensarmos que estamos enganando o pastor, a missionária, o presbítero, quando na realidade aquele que olha para nós é aquele que vai nos julgar. Amém. Nós temos que temer não ao pastor, não ao presbítero, não ao diácono, mas temos que temer aquele que tem o poder de lançar a nossa alma no inferno. Aquele que tem o poder de lançar a nossa alma na perdição eterna. Como o nosso pastor Sandro disse aqui nessa noite, existem pessoas que estão agora acompanhando uma moda, um modismo, que se chama: você não precisa de igreja para ser cristão. Você não precisa estar em comunhão com seus irmãos para ser de Cristo. O próprio apóstolo Paulo frequentou as igrejas e fundou várias igrejas. Ele disse: olha, irmão, não deixem de frequentar como é de costume de muitos. O senhor não pode sair, irmão Santo, e deixar o olho direito em casa e na hora que o senhor chegar e colocar ele no lugar de volta. Pastor Francisco, o senhor não pode sair e deixar sua mão esquerda em casa. Quando chegar em casa, colocá-la de volta. Nós somos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Cristo Aleluia. é a cabeça e nós somos os membros. Cada membro tem a sua função, mas se ele estiver fora, separado, de nada serve. Não circula sangue, o sangue de Jesus por ele, e ele morre e apodrece. Assim também somos nós na presença do Senhor. Precisamos estar unidos, precisamos frequentar a igreja, mas aqui eu abro um adendo: nós precisamos frequentar as igrejas que estão fundadas e formadas na palavra de Cristo. Igrejas que têm a sua raiz e a sua base na palavra do Senhor, fundadas na palavra de Cristo, porque a palavra hoje virou comércio. A palavra não, a igreja hoje virou comércio para muitos, e por causa desses charlatões, por causa desses que só visam o dinheiro, só veem a lã e a gordura das ovelhas, nós que queremos verdadeiramente pregar a palavra de Deus em espírito e em verdade, em sinceridade, não somos levados a sério. Não temos credibilidade diante da sociedade. Não podemos, estamos sendo calados de pregar o verdadeiro evangelho. Quantos pastores e pregadores itinerantes pelas praças têm pregado e têm sido impedido, porque têm pregado a verdade, porque têm falado da verdade? Vira e mexe, eu vejo nas minhas redes sociais irmãos, pastores, que têm pregado, levado a palavra pelas praças públicas, até mesmo sem levar microfone ou levar caixa de som, sendo hostilizados, tendo a sua voz reprimida. Por quê? Porque estão pregando o Evangelho de Cristo de maneira genuína e verdadeira. Estão confrontando o pecado, dizendo o que é certo e dizendo o que é errado. E esses têm sido tomados como santarrões, como preconceituosos, têm sido tomados como crentes que só sabem julgar os outros. Não, irmãos. Eu também sou passível de erro, sou passível de pecado, mas eu tenho que policiar a mim mesmo, para que onde eu cair, eu não voltar a cair de novo, não voltar a pecar de novo. Glória a Deus, aleluia. Não quer dizer que quando eu aceitei a Jesus, levantei as minhas mãos, eu virei um homem de aço ou um Superman, não. Eu também sou passível de pecar, passível de cair, mas eu tenho que estar de pé, eu tenho que me fortalecer nas minhas bases, eu tenho que buscar na palavra fundamentos para estar diante do Senhor, para estar diante dos átrios do Senhor, para não praticar aquilo que entristece o coração do nosso Deus. Eu estou lendo um livro que se chama O Grande Confronto, de
esqueci o nome da autora agora, mas ela fala das dificuldades que a igreja primitiva e os primeiros cristãos enfrentaram quando foram bater de frente com uma certa igreja que temos aí chamada romana. Por quê? Quem fundou essa igreja foi Júlio César. Essa igreja ela não foi fundada para que Cristo pudesse ser levado às nações. Ela foi fundada com o único intuito de arrecadar riquezas de outras nações para fortalecer Roma. Ela foi fundada com o intuito de tipo assim, olha, o líder maior, aquele que tem 2 pés, chegava em uma certa nação e dizia, olha, se você pegar e der todas as suas riquezas que você tem para a igreja, os seus pecados serão curados, os seus pecados serão sanados, a alma do seu ente querido que está no purgatório sai de lá e ele é salvo. Ou seja, foi uma igreja que foi fundada não para espalhar o evangelho, foi uma igreja que foi fundada para adquirir riquezas. E qual a diferença desta igreja para as igrejas atuais? Nenhuma. Só que essas se denominam igrejas cristãs. Eu não estou aqui para falar sobre religião de ninguém, mas é a verdade. É a realidade dos dias atuais. É a verdade que nós temos enfrentado. Se você der o seu trízimo, como diz que tem até trízimo agora, nem dízimo mais, é trízimo. Se você der o seu trízimo, você tem um lugar no céu, um lote no céu. Você tem que comprar uma lasquinha da Bíblia, uma lasquinha da cruz que veio lá de Israel, que é de Jesus. E aí você vai ser curado, põe na água e bebe. E a palavra está onde? Aonde que Jesus deixou que lasquinha de cruz na água vai curar enfermidade? Irmãos, é complicado. Repujãozinho de gás, tijolinho, carocinho de feijão, vassoura para varrer diabo. E a palavra? E o povo vai às multidões atrás. Não, está falando a verdade. Mas se abrisse a Bíblia uma única vez, saberiam que tudo isso é miticismo dentro da igreja. Tudo isso não passa de um miticismo dentro da igreja. Porque se eles começarem a abrir a Bíblia lá no púlpito e começarem a falar das verdadeiras verdades, na igreja não fica ninguém. Ninguém consegue suportar a doutrina da palavra de Deus. Por quê? Porque já estão com as suas almas entorpecidas e anestesiadas pelas falsas palavras. E quando ouvem uma palavra que confronta o eu dela, que confronta o eu que diz, olha, você está errado nesse âmbito, e é preciso você se converter e deixar este costume mau, senão você receberá a sentença do inferno. Elas olham para essa pessoa e dizem, olha, você não é cristão, você é um julgador. Você não é cristão, você é um crente santarrão, que só você vai para o céu. Porque estão acostumadas a ouvir somente a nada, somente o que está por cima. Certa feita, um homem, um jovem, chega até Jesus, jovem rico, chega até Jesus em meio à multidão, Jesus ali, pregando a palavra, e diz, mestre, o que eu preciso fazer para que eu possa alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse, você tem lido os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, taraná, taraná. Aí, isso eu faço desde que eu era criancinha. Eu sigo esses mandamentos desde que eu era criança. Aí ele alegrou o coração, né? E Jesus disse, porém, eu digo uma coisa, você quer mesmo alcançar o reino dos céus? Vai agora, vende tudo que você tem, divide aos pobres, depois me segue, vamos embora, vamos comigo. Aí
Aí ele foi se afastando, o semblante entristeceu, foi se afastando e sumindo em meio à multidão até que o Senhor Jesus o perdeu de vista. Ou seja, o coração estava preso naquilo que é terreno. O coração estava preso naquilo que é da terra. Existem pessoas que vivem uma vida totalmente errada, totalmente contraditória à palavra de Deus. E diz, mas eu conheço a palavra. Amém, irmãos. Eu conheço. A minha tia ela leu essa Bíblia aqui umas 3 ou 4 vezes. Só que teve um porém, irmãos. Eu não posso garantir que ela faleceu com Jesus ou sem Jesus. Eu não posso garantir. Quem pode dizer é o Senhor. Ler e ter o conhecimento só e não viver, isso aqui se torna como se fosse um livro. Você lê um livro, daqui a um ano você não lembra nada do que você leu, ou o que você leu você não coloca em prática. É a mesma coisa. A palavra de Deus. Não adianta nós lermos, relermos, trelermos e não colocarmos aquilo ali em prática. Se você pegar a receita de um bolo, vai fazer um bolo, coloca a receita, coloca o ovo, a farinha, o leite, o fermento, vamos ver se vai virar um bolo. Não vai, porque é preciso de uma atitude sua para poder fazer. É necessário você pegar e seguir o que está escrito ali para que dê certo. Não é de qualquer maneira. Você não vai chegar, botar a farinha, botar o fermento, botar o leite e colocar no forno que vai virar um bolo. Não. Existem passos a ser seguidos. Assim também é a palavra de Deus. Essa é a receita para a alma, para encontrar a salvação. Glória a Deus. Nós somos formados de opinião. E a psicologia já disse que quando há 3 pessoas que concordam conosco, nós começamos a andar com essas 3 pessoas, a chance de nós virarmos a 4ª pessoa é muito grande. Se você anda com pessoas que falam de Deus, a sua tendência é buscar mais sobre Deus para poder falar junto com eles e ter entendimento do assunto. Se você anda com uma pessoa que só fala de derrota, a sua tendência também é ser o quadro que vai falar somente de derrota. Se você anda com pessoas que têm atitude visionária de serem pessoas bem-sucedidas, você tem uma tendência muito grande a se tornar a 4ª pessoa que vai ser também bem-sucedida. Amém, glória a Deus. E é por isso que nós temos que andar com pessoas que estão fundadas na Bíblia. Pessoas que têm entendimento sobre a palavra e pessoas que não saem uma linha, um tio, uma vírgula fora do que está escrito. Porque o que elas podem nos dizer, de primeiro vai nos confrontar. Vai ser um desconforto enorme. Vai nos trazer ali uma dor na alma e muitas das vezes nós vamos querer relutar contra isso, contra estas palavras. Mas é necessário nós continuarmos seguindo, dia após dia, por mais que doa, mas é o céu. Olha para o alvo, olha para frente. Não, é o céu que eu quero. Está doendo, mas é o céu que eu vou alcançar. Está machucando, mas é através disso aqui que eu vou conseguir alcançar o céu. Está difícil, mas eu não largo, porque esse é o caminho certo para entrar, para trilhar, para chegar até a porta dos céus. Amém, aleluia. Nessa noite eu quero te dizer para você que está assistindo esse vídeo, a esta live, tome muito cuidado com os lugares que você frequenta. Tome muito cuidado com as congregações que você frequenta. Busque entendimento na palavra do Senhor. Amém, aleluia. Busque cada dia mais a santidade de Cristo. E eu não digo isso aqui nessa noite diante desse altar, porque eu me sinto mais santo do que você. Mas eu digo isso porque muitas pessoas têm acompanhado, pessoas que muitas das vezes estão usando de má fé da palavra de Deus ou do nome do Senhor para arrecadar em cima de você. E a sua alma, devagar, cada vez mais, vai se afundando num abismo eterno. Por isso é necessário você consultar a palavra de Deus. Amém. Por isso é necessário você viver nos Salmos primeiro, que está escrito lá: bem-aventurado o homem que anda
não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor Amém. medita Glória de a Deus. dia e de Glória a noite. Deus. Amém. Medite na palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, porque assim você não dará comichões nos ouvidos, Amém. como Paulo havia predito há anos, há milhares, dezenas e centenas de anos atrás, como se ele estivesse descrevendo os dias de hoje, aonde se eu não agradar do que você fala, eu vou para outra igreja. E ali, se o pastor que estiver lá, o líder que estiver lá, não agradar do que eu vou ouvir, eu vou para outra. Ao invés de nós mudarmos o nosso caráter, nós mudamos de igreja e buscamos ouvir aquilo que nos agrada. E assim o Evangelho, ao invés de ser transformado em renovação, tem se transformado em negócio. A igreja, ao invés de se transformar num lugar onde as pessoas vão entrar feridas e vão sair curadas, Amém. Glória a elas Deus. saem mais enfermas do que entraram. E ainda acham que vão garantir os céus. Estão sendo enganadas por si mesmas e por terceiros e pensam que vão entrar no céu. Por isso, medite nas palavras do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não deixe que os seus ouvidos deem comichões. E quando der comichões, pesquise na palavra de Deus para ver se o que o líder falou é verdadeiramente verdade. E se for, que os seus ouvidos não coçem. Ou se for, que você não saia do seu ministério, porque a palavra foi dura. Porque muitas das vezes a palavra tem que ser dura. Amém. E ela se faz necessária. Por isso, nessa noite, seja um crente de verdade. Aleluia. Aceite a Cristo, porque os dias cada dia mais anuncia para a volta do nosso Senhor. Glória a Deus. Por mais que Ele não volte, mas nós vamos ter um encontro com Ele. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas é necessário nós estarmos preparados para ter esse encontro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? E assim eu quero agradecer Aleluia. a gloriosa oportunidade e Amém. voltar para quem é de direito. Amém?